gente, tudo bem? A gente vai falar agora sobre RCP em crianças. Então a gente vou mostrar para vocês aqui o material, que é esse aqui, ó, é a pá adulto, ó, que a gente vai colocar, ela vem autodidática, autoexplicativa, que fica no tórax anterior superior, tórax superior direito e aqui lateral esquerdo, no adulto. Já a pá infantil, ela vai ser, ó, a pá vai ser no tórax anterior e tórax posterior. Então é diferente. A gente não vai usar a pá aqui porque a gente está com 10 de treinamento. Então, para não gastar a pá, a gente vai só colocar o conector e na prática aqui a gente vai ver como é que vai ficando, tá? E vou mostrar para vocês. Como reconhecer uma parada cardiorrespiratória em um RN lactente ou bebê. Hoje a gente vai falar sobre lactente e sobre bebês, tá? Que vai, o lactente vai de 0 anos até 29 dias, 11 meses, tá bom? Em lactentes e bebês, tá? A gente tem que primeiro saber o que aconteceu, a gente tem que avaliar essa criança e ver realmente qual foi a causa e como proceder. Aqui a gente tem um DEA, desfibrilador externo automático, tem as pás, geralmente as pás do bebê, ela vai no tórax anterior e tórax posterior, tá? Então é como se fosse um sanduíche. Mas a gente não vai usar as pás porque é um DEA de teste, depois a gente vai usar ele aqui para vocês verem como é que é na hora do D. Primeiro a gente tem que CABD. O C é o quê? O C é de compressão torácica, circulação, ou seja, ó, compressão torácica. Antes de 2000, até 2010 era o quê? Ver, ouvir e sentir, né? Primeiro abertura das vias aéreas, depois compressão torácica. Isso demorava mais ou menos o quê? 1 minuto, mais de 1 minuto para poder você começar a compressão. Então, a American Heart Association, que eles viram com isso tudo, demorava muito. Então, a cada minuto significava 10% a menos de vida. Ou seja, se você demorasse 2 minutos, era menos 20% de chance de você sobreviver. Ou seja, a vida diminuía em 20%. Imagine 6 minutos com a demora de você fazer um procedimento. 60% de chance menor de sobreviver, né? Então, por isso que eles viram que o C, a compressão torácica, era mais rápido, em torno de 10 a 15 segundos. Você já identificava e já começava a compressão torácica. E a compressão torácica também, o que significa? Ainda viram nos estudos, American Heart Association, o que eles viram? Que o nosso corpo ainda, mesmo em parada cardiorrespiratória, a gente tem uma reserva de oxigênio nas nossas células. Então, o que a gente pode fazer? Fazer o trabalho do coração. Comprimir o coração para poder levar essas células cheias de oxigênio para os nossos órgãos vitais. Para o próprio coração, para o pulmão e para o cérebro. Porque o nosso cérebro ele se alimenta de quê? De energia e de oxigênio. Ou seja, glicose e oxigênio. Tá? Como a gente vai identificar uma parada cardiorrespiratória no bebê? Você vai ver se ele está letárgico, se ele não consegue mais se movimentar, abrir os olhos, ele não está abrindo. Então, como é que a gente faz? Estímulo, como é que é o estímulo que a gente faz? Estímulo, ó, mexendo no pezinho, abrindo a roupinha dele, mexendo na mãozinha, na testinha. Opa, não teve reação nenhuma? Checar pulso. Pulso não se checa na carótida, igual em adulto, na região braquial, artéria braquial, ó, checou o pulso, opa, checou aqui, mais ou menos 70 batimentos, a criança não está em parada. Chequei, está menos de 60 batimentos por minuto, é considerado PCR em bebês e lactentes, tá? Então o que a gente vai fazer? Compressão torácica. Primeiro, ó, o C, depois o A, abertura de vias aéreas para melhorar, né? Mas lembre-se, o pescoço não é curtinho,
do bebê, o que você vai fazer? Você vai pegar um coxinho, alguma coisa para poder melhorar. O que vai acontecer? Vai melhorar a entrada da passagem de ar. Então ele vai ter que ficar assim mesmo. Você pode fazer a compressão torácica de duas formas. Você pode fazer com o dedo indicador e o dedo maior, sendo que os dois têm que ficar na mesma altura, ou você vai abraçar o tórax. Mas só que o tórax tem que ser abraçado aqui, ó. Porque a profundidade é entre 3 e 4 centímetros para poder você atingir o coraçãozinho lá. Se você não conseguir abarcar, então é com os dois dedos. Então você pode fazer com os 2 polegares. Como é que a gente faz a mensuração? Aí, no caso de bebê lactente, linha intermamilar, ou seja, no meio do mamilo, meio do tórax, você faz a compressão torácica, tá? Então a gente já falou aqui do C, do B, e agora a gente falou do C, do A e do B. O B é o que? É a ventilação. Ventilação aqui, ó, que vai ser o C para poder firmar a máscara e o E para abrir as vias aéreas. Ou seja, a gente vai fazer, ó, o C e o E, que é para poder fazer as ventilações. E o D é de quê? É de desfibrilação precoce, ou seja, o choque se precisar. Lembrando que geralmente bebês e RNs, eles param por quê? Por hipóxia, tá? Primeiro eles vão parar, vai ter uma parada respiratória para depois ter uma parada cardíaca. Só vão ter essa parada cardiorrespiratória os bebês que têm alguma anomalia cardíaca, ou seja, tem algum problema cardíaco. Aí para-se o coração, para-se o pulmão. Mas se não tem, se é criança sadia, basicamente vai ser porque por um engasgo, por causa do leite materno ou algum tipo de líquido, tá bom? Então, como a gente vai iniciar? Vamos lá. Olhei, não tendo nenhuma reação, vou despir ele, nenhuma reação, chequei o pulso, está menor que 60. Então vou iniciar as minhas compressões. Se tá só um socorrista, são 30 compressões, 2 ventilações. Se você não tiver o dispositivo BVM, porque você está no churrasco, está em casa, está com algum amigo, alguma coisa, está passando na rua e alguém pediu socorro, então é só compressões durante 2 minutos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Você não precisa contar alto, porque senão você vai se cansar. Então, ó, depois são 5 ciclos para a gente poder checar o pulso. Como é que é um ciclo? Um ciclo é 30 compressões, 2 ventilações. Mas se você está sozinho como socorrista, então você vai fazer as compressões ininterruptas. Vai pedir para alguém aí para marcar para você. Não esquecendo, além de tudo, antes de você fazer a compressão, já peça por ajuda. Ei, você liga para o 92, para o 93. Porque para chamar o SAMU ou o bombeiro para poder te ajudar. Senão você vai ficar fazendo compressão lá o resto da sua vida. Então, você vai ter que fazer pelo menos 2 minutos de compressão para depois fazer, checar o pulso novamente. Então, ó, 30 compressões, 2 ventilações. Mas como você está sozinho, você vai fazer compressões ininterruptas por 2 minutos. Não precisa se preocupar com ventilação, fazer boca a boca. É tanto que ninguém nem faz boca a boca. Porque a gente não sabe o que a criança tem, se tem algum tipo de doença ou não. Agora, se for para um parente, alguma coisa, você pode fazer a ventilação de resgate? Pode fazer, mas você tem que saber fazer. Você não vai encher a boca de ar e fazer, não. O que você vai tampar o nariz e o ar que tem dentro da boca assoprar 2 vezes. Essa respiração tem que ser a cada 1 segundo. Então vamos lá fazer a nossa... Eu vou fazer aqui com um socorrista. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3. Opa, já veio aqui, ó.
macete aqui é o seguinte, vou dar um macete para vocês. Quando a gente vai fazer a respiração de resgate, tem gente que faz muito rápido, tem gente que faz muito devagar, não é cada um segundo. Então você vai fazer o seguinte, ó, você vai aqui, ó, contar 1001, 1002, 1003, ventilações. Mas aí tem gente que fica preocupado, como é que eu faço? Eu não sei o tempo, eu não sei de cabeça como é que é um segundo. Então você, para dar lá dentro, você vai lá, ó, 1001, 1002, 1003. 1001, 1002, 1003. Aí muita gente vai perguntar, poxa, então por que eu só ia contar 1, 2, 3? Mas olha só, se eu contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, não vai ser mais rápido do que contar 1001, 1002, 1003? Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1001, 1002, 1003, 1001, 1002, 1003. Então é o tempo do oxigênio entrar dentro dos pulmões e fazer a troca gasosa para poder as células carregarem esse oxigênio. Então, por isso que essa manhãzinha aí do 1001, 1002, 1003, tanto para bebê e RNs, quanto para adultos também, tá? Então, novamente, a gente veio aqui, fez lá, então a gente vai fazer durante 5 vezes isso, que significa 5 ciclos. Contando aqui, 30 compressões, 2 ventilações. Aí depois, se você fizer 5 vezes isso, você checa o pulso. Agora, se você tiver com outro socorrista, você vai fazer 15 compressões, 2 ventilações, 5 ciclos também. Só que aí você tem uma manhãzinha também. Você não precisa ficar contando alto. Quando estiver chegando perto dos 15, quando estiver lá entre 13 e 14, você fala, aí você está aqui, né? 13, 14, 15. Por quê? Para essa pessoa que está aqui, para ele poder saber que é a hora que ele vai, fazer as ventilações, para ele não se perder e ficar algo sincronizado, tá? Então, o BVM, ele só vai servir se tiver oxigênio. Se não tiver oxigênio, não vai adiantar muito você estar ventilando, não. Vai dar menos de 21% de oxigênio. Então, vai ser quase nada. Tudo dessa manhãzinha aí, tá? 15 compressões, 2 ventilações e você conta aqui, 13, 14, 15, voz alta. E aqui ele vai falar 1001, 1002, 1003, 1001, 1002, 1003, tá? Então, para poder ele não esquecer e ficar hiperventilando o paciente e causar um barotrauma. E depois aqui a gente vai mostrar, e o ritmo. Como é que é o ritmo? Como é que é a profundidade? Profundidade, de 3 a 4 centímetros e o ritmo. E ritmo tem 2 manhas. Tem uma musiquinha aí que todo mundo canta, todo mundo pensa nela, uma música famosa. Eu não sei cantar, não sou cantor, mas eu vou demonstrar mais ou menos aqui como é que é. É aquela música assim, shake the bar, shake the bar, shake the bar. Então, essa música é o ritmo para a gente poder estar fazendo a compressão torácica. Ou o próprio DEA, que vai ficar apitando, pip, 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 que eu vou ligar ele aqui e vou mostrar para vocês. Ele primeiro vai pedir, isso aqui é no caso do D, né, do desfibrilar. Eu já coloquei aqui não vou colocar as pás, eu vou só ligar ele, vou colocar aqui como se tivesse colocado as pás. Aí ele vai analisar, isso não é desfibrilação. Ele pede para não tocar para ele analisar. Ele está analisando. Então, choque recomendado. Ele pediu o choque. Por quê? Está carregando. Esse coração está fibrilando. Ele carrega. Mantenha-se afastado. Todo mundo afastado para não ganhar o choque. Pressione o botão piscante para liberar o choque agora. Ele fala tudo para você. E se eu demorar, ele vai pedir de novo. Então ele faz um barulho, Pressione o botão piscante para liberar o choque agora. Aí eu, libero o choque. Choque liberado. Aí inicia a RCP. Ele já pede para iniciar a RCP. Olha o barulhinho, ó. Então, ó, essa frequência vai ser o quê? De 100 a 120 compressões torácicas por minuto, tá? Então vai ser o quê? Às
120 compressões aí que a gente vai fazer a cada 2 minutos. Vai ser mais ou menos de 100 a 120 nesses ciclos. Deu para entender? Então é isso. Desligar o nosso ideia aqui e espero que tenha retirado as dúvidas de vocês. E na nossa aula lá, nas nossas lives, a gente vai estar tirando as dúvidas de vocês, se vocês quiserem, tá bom? Então é isso. Não tem mais o que mostrar para vocês. É uma coisa simples, mas não esquecer de chamar o socorro antes de qualquer coisa, porque senão você vai ficar fazendo lá, quanto tempo eu vou ficar fazendo compressão torácica? Até o socorro chegar, né? Ou até o paciente voltar com o pulso.